Gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho do que aconteceu no quarto episódio da terceira temporada de The Resident. Se não for inscrito, se inscreve, deixa o like de vocês e não esquece de compartilhar esse vídeo nas redes sociais de vocês. Então, para começar, o episódio ele se passa no dia 31 de outubro, ou seja, Halloween. Então tem todo um clima ali meio estranho, de umas coisas meio esquisitas acontecendo. São 3 histórias que acontecem nesse episódio. Uma delas é do Devon, que ele já começa o episódio ali na hora do óbito de um paciente. E do nada esse paciente acorda lá no necrotério e a gente fica ali meio sem entender o que aconteceu, como é que aquele paciente simplesmente ressuscitou. O Devon acaba tendo ali um desentendimento com o Conrad, que eles já não estavam se entendendo muito bem no episódio passado, e nesse eles definitivamente não se entenderam, porque o Conrad quis corrigir ele, né? Quis falar que ele cometeu um erro, que ele não percebeu que o paciente ainda estava vivo. E não foi muito bem isso que aconteceu. O coração do paciente simplesmente parou de bater e voltou a bater do nada. Então o Devon passa o episódio tentando entender ali o que aconteceu com aquele paciente. E ele descobre que ele tem uma doença no coração que causa isso, que faz o coração dele parar de bater e voltar a bater do nada. Só que pode acontecer dele simplesmente não voltar. Então ele tá ali tentando descobrir o que aconteceu, o que causou aquele problema no coração dele. E esse paciente ele tá ali acompanhado da namorada dele, que tá meio que atrapalhando ali, que ela tá meio que tentando impedir que eles façam exames nele, tá meio do contra ali, ela tá atrapalhando ali o atendimento dele. E a gente fica meio sem entender o porquê disso. Aí, do nada, a menina fala que eles são vampiros. Ou, né, ela pensa que eles são vampiros, né? Ela fala que tudo que a mídia fala não é verdade e que eles fazem a transfusão de sangue entre eles. O sangue dela para ele e o dele para ela. Eles fazem exames lá e eles descobrem que é isso que tá causando problema no coração dele. Porque ele tá com excesso de ferro e isso tá deixando ele doente. Só que no decorrer do episódio a gente vai entendendo. Ele não é muito afim daquela história de vampiro. Ele não é muito afim de fazer toda aquela coisa ali que a namorada dele quer. Na verdade ele só tá tentando agradar ela ali pra não perder ela. Só que quando ele se dá conta ali de que ele pode morrer mesmo, que ele tá doente de verdade, que ele precisa sair fora daquela brincadeira, daquele jogo de ser vampiro, ele fala ali pra namorada dele que ele vai fazer todos os exames, que ele vai parar com tudo aquilo ali, que ele precisa se cuidar e que ele sabe que ele não é um vampiro. E com isso a menina surta, termina com ele, porque de uma maneira muito absurda ela realmente acredita que ela é uma vampira. Então ela acaba terminando com ele ali. E a gente entende que ele passou esse episódio inteiro se recusando a fazer exame, pedindo a alta dele ali, só pra não colocar o relacionamento dele em perigo, porque ele não estava realmente afim de fazer nada daquilo. E com isso, em paralelo com isso também, tem a relação do Devon com o Conrad, que tá muito abalada. E o Devon vê aquela situação ali
dos dois, do namorado sempre se forçando, se colocando naquela situação de risco ali por causa da namorada dele. E ele pega e fala ali pro Conrad que eles são duas pessoas muito diferentes e que ele nem sempre vai seguir o que o Conrad considera certo. Enfim, é um desentendimento ali entre eles por conta do que aconteceu no episódio passado. Outra história também que tem nesse episódio é da Mina e do Austin, que ele tá levando ela para uma apresentação que ela vai ter e o carro dele quebra no meio do nada ali e eles acabam parando numa cidade meio deserta ali e eles vão lá num restaurante e eles percebem que eles não são muito bem-vindos, que tá todo mundo encarando eles ali. No primeiro momento, o Austin até acha que é uma questão de racismo, de preconceito. E nisso, eles tentam expulsar os dois da cidade, falam pra eles pedirem o que eles querem comer, ir embora. Eles ficam sem entender. Aí uma das pessoas que tá no restaurante fala que o único hospital da cidade foi fechado pela Red Rock porque eles estavam com muitas dívidas e eles não tinham como pagar. Então eles fecharam o hospital e demitiram todo mundo e deixaram os pacientes sem atendimento. E os médicos acabaram indo embora, ou seja, a Red Rock lá, os administradores do Chester ferraram com aquela cidade, ferraram com aquelas pessoas. Então eles estavam ali tentando colocar eles para correr. Eu achei isso tudo muito exagerado porque eles não são representantes da Red Rock, eles só são meros funcionários que não podem nada, que não mandam nada, e eles estavam ali hostilizando os dois. E tá, tudo bem, eu acredito que isso foi muito para criar um clima ali pro episódio de Halloween, pra deixar aquela sensação de que tinha alguma coisa esquisita acontecendo. Teve aqueles sonhos malucos ali que os dois tiveram enquanto eles estiveram no hotel, que serviu ali de gancho pra deixar mais um gostinho de que talvez mais pra frente a Minnie e o Austin formem um casal. Aí também teve a garçonete do restaurante que tava doente, os dois trataram ela porque os medicamentos que ela tava tomando não estavam surtindo efeito, porque além de fechar o hospital, além de demitir todo mundo, além dos médicos irem embora, a Red Rock jogou todos os medicamentos fora, então acabou contaminando a água e essa menina que ela tava com o braço ferido e tava tomando antibiótico não tava surtindo efeito, porque a água tava contaminada, então isso acabou complicando ainda mais o ferimento dela, só que o Austin e a mina conseguiram resolver ali, e quando eles foram embora, eles deram um conselho muito sábio para eles, que era para eles processarem a Red Rock. Aí nisso o Austin voltou pro Chester e a mina foi lá pra apresentação dela. Ele ficou lá dando conselhos pra ela por mensagem de texto lá falando que ela deveria ficar calma, que ela conseguiria fazer a apresentação dela muito bem, que ela sabia o que ela tinha que falar e ela tava muito nervosa. Aí ele pegou e falou assim pra ela: se concentra e pensa naquela pessoa que você quer que esteja lá vendo a sua apresentação, a pessoa que você mais deseja que esteja lá para assistir a sua apresentação. Claro que ele não falou exatamente assim, mas foi essa mensagem que ele quis passar. E quando ela imaginou essa pessoa, ela imaginou o Austin lá assistindo a apresentação dela, já que ele não pôde
porque o carro dele quebrou na estrada e ele teve que voltar antes. E isso deixa bem claro que futuramente a gente vai ver esse casal, mas ainda existe muito aquele drama, aquela coisa de que ele é o mentor dela e ela é aluna dele, então eu acho que os dois estão se prendendo muito nesse ponto, então eu acho que ainda não vai acontecer, mas futuramente, quem sabe a gente veja esses dois como um casal. E no Chestin também teve um outro caso de um cara, o Hades, que era muito preconceituoso, que era racista, que era o pior tipo de pessoa que se possa imaginar nos dias de hoje, porque olha, ele era extremamente racista e ele estava doente, só que ele já chegou no hospital falando que ele não queria ser tratado pelo médico negro que estava no cartaz. Ele não deixou o Devon chegar perto dele porque ele era indiano. Então, assim, é muito complicado porque ele fez pouco caso da Nick porque era mulher. Então, você tá doente, você chega no hospital e você esculacha com todo mundo que pode te socorrer. Então, não é uma coisa assim que não faz sentido. Ele tava ali cercado por um monte de gente que podia socorrer ele, mas ele tava mais preocupado em sair esculachando todo mundo lá pelas opiniões, pelos ideais racistas que ele tem. Então, ele tava ali só pra fazer as pessoas se sentirem mal, se sentirem ofendidas. Enfim, era um nicho de pessoa. Só que como a questão dele era um problema neurológico, não tinha como ele não ser atendido pelo Dr. Ken. Ele chegou lá e esse maldito desse Hades falou que ele não queria ser atendido por ele. Ele falou que ele ia precisar ser operado lá para resolver o problema dele. Ele se recusou a ser atendido por ele, ele recusou essa operação de todas as maneiras possíveis. Aí quando o Ken tá saindo lá do quarto dele, já tá desistindo, já deixou pra lá, já largou ele lá, ele fica mais calmo, ele muda. E ele fala que ele sofre de dupla personalidade, que ele se chama Doug, e que o Hades é a personalidade alternativa dele, que ele não consegue controlar o que o Hades faz, o que o Hades diz, e que ele não é aquele tipo de pessoa, e que ele, Doug, aceita fazer a operação. Só que nisso chega lá no hospital também os seguidores racistas nojentos do Hades e dá uma prensa ali no Bel. Fala um monte de coisa lá pro Bel e tenta intimidar ele de todas as maneiras possíveis ali. E o Bel consegue se segurar. Você vê assim na cara dele que tá morrendo de medo. Que o cara tá armado ali no hospital. Tá falando um monte de coisa que o Hades não pode ser atendido pelo médico negro. Que se acontecer alguma coisa com ele, ele vai voltar lá pra matar o Bel, que ele pode encontrar o Bel lá fora, ou seja, ele tocou o terror ali e o Bel conseguiu ali se manter, mesmo apavorado, ele conseguiu se segurar ali, colocou ele pra fora. Só que nisso vem um questionamento do Ken com a Nick, que o Ken fala que ele não acredita em dupla personalidade. Ele acredita que isso é uma maneira das pessoas serem manipuladas. Então, ele não acredita naquela coisa de que existe o Doug e que existe o Hades. Ele acredita que aquilo ali é pura manipulação. Aí eles fazem os exames lá nele e ele descobre que talvez aquela dupla personalidade esteja sendo causada pelo problema que ele tem. Então ele resolve que operar é a melhor opção, mesmo com Hades
contra, mesmo ele falando que ele não quer ser operado de maneira nenhuma, porque ele descobre que é o problema de saúde dele ali que tá causando a dupla personalidade, e ele acredita que ele, operando ele consegue eliminar o Hades. Então, mesmo contra a vontade do Hades, ele acaba fazendo essa operação, mesmo com a Nick ele falando que ele precisa ver o histórico médico dele, que ele precisa entender direitinho o caso dele. Aí ele faz essa operação e, para surpresa, a Nick vai atrás do histórico médico dele. E, para surpresa, o médico dele realmente identificou que existe a dupla personalidade. Realmente era causada pelo problema neurológico dele. Só que, na verdade, a personalidade alternativa era o Doug, ou seja, a pessoa real, de verdade, que existia ali era o Hades. Quando ele operou, ele eliminou o Doug, que era uma personalidade mais tranquila, mais pacífica, e deixou só o monstro do Hades ali, aquele bicho preconceituoso, nojento, que acabou saindo cantando vitória também. Acabou mostrando que a teoria do Ken estava certa, porque no começo do episódio ele fala que ele não acredita, que ele acha que dupla personalidade é só uma maneira das pessoas serem manipuladas, e ele foi manipulado, porque na verdade o Hades precisava eliminar o Doug para poder ser a pessoa horrível que ele sempre foi, com total liberdade. Então ele conseguiu isso. Ele fez aquela cena de que ele não queria ser operado, porque ele sabia que ele já tinha ofendido muito Ken. Ele sabia que o Ken estava furioso, que ele ia dar um jeito de se livrar dele, Hades. Então ele sabia que, falando que ele não queria ser operado, ele sabia que o Ken faria exatamente o oposto. Então ele conseguiu manipular ele direitinho, conseguiu fazer o que ele queria e saiu cantando vitória ali, porque no final do episódio foca bem ali na cara do Ken, percebendo que ele, mesmo sendo um médico muito bom, mesmo sendo uma pessoa muito esperta, se julga muito inteligente, acabou sendo manipulado por uma pessoa horrível que questionou a inteligência dele, questionou a capacidade dele o episódio inteiro. Então ele humilhou o episódio inteiro e conseguiu o que ele queria ali, se aproveitando dele, tirando proveito de toda a humilhação que ele fez ele passar o episódio inteiro. Mas eu acho que isso serve de lição, porque o Ken ignorou a Nick o episódio inteiro. Ela tava ali, ela tava do lado dele, ela tava orientando ele, tava servindo ali de consciência pra ele, porque ele tava querendo fazer tudo de qualquer jeito. Ele, inclusive, considerou se complicar, porque ele fez uma operação sem autorização. E simplesmente porque ele queria se livrar daquela pessoa. E ele simplesmente não pensou direito. Ele se arriscou demais durante esse episódio. E vamos ver se isso tudo não vai ter consequências piores lá pra frente. E é isso, gente. Esse é o meu resumo do que aconteceu no episódio 4 de The Resident. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve, compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês e não esquece de deixar aqui embaixo o comentário de vocês, o que vocês acham do Ken. E é isso, gente, até o próximo vídeo de The Resident.